do Espírito. Bom dia, meus caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e eu venho hoje apresentar para vocês o programa Na Era do Espírito, patrocinado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E hoje eu quero apresentar para vocês as minhas conclusões, aquilo que eu aprendi, em 12 meses que eu estudei para fazer uma série de programas para essa rádio sobre as leis morais. E isso porque até muito pouco tempo eu não acreditava em nada fora da matéria, extremamente materialista. Mas estudando a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, eu me deparei com essas leis morais e acabei ficando fascinado. Isso mudou demais a minha maneira de pensar. E Kardec dividiu esse capítulo das leis morais, explicando várias coisas e falando sobre a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. São leis extremamente importantes para que a gente entenda por que a gente está aqui, para que a gente serve, para que isso, Para uma busca de uma perfeição moral, mas para quê? Qual é o objetivo da gente buscar a perfeição moral? E olhando só para a matéria, a gente não vai entender isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, materialmente, nós somos co-criadores. Então, nós interferimos na criação divina. Deus criou tudo, criou essa matéria que está aí toda. Além disso, ele criou o mundo espiritual. E a gente interfere nessa criação. A gente estuda as leis naturais, as leis da física, leis de química, leis da biologia, a gente estuda tudo isso e a gente acaba aprendendo um monte de coisa e interferindo na vida, interferindo no mundo como ele é. E isso é uma coisa de extrema responsabilidade que a gente tem, E se a gente não aprender e não entender as leis morais, nós não vamos trabalhar direito, não vamos fazer as coisas como elas devem ser feitas. Então, por isso que para a gente obter sucesso nessa nossa empreitada, a gente precisa seguir essas leis de Deus, para que a gente consiga desenvolver esse mundo físico e, paralelamente, o mundo espiritual. Então, primeiro, por que adorar a Deus? Porque a gente precisa respeitar a sua criação. Se a gente adora a Deus, a gente sabe que Deus existe por causa da criação dele, por causa do mundo, do universo, de tudo que está aí, que foi criado por ele. Toda essa criação maravilhosa, se você não respeita e não entende, você não está adorando a Deus. Você só vai adorar a Deus na hora que você respeitar aquilo que ele criou, inclusive nós mesmos. Segundo, a gente precisa trabalhar para ajudar a desenvolver essa criação de Deus, material e espiritualmente. A gente precisa respeitar a lei de reprodução, que é para poder manter a vida, que também é criação de Deus. A gente precisa ver a lei de conservação, que também serve para manter toda a criação de Deus, para nos manter a nossa conservação e a conservação daquilo que ele criou no máximo possível. A gente precisa também entender a lei de destruição, porque a destruição ela vem para renovar a criação de Deus, para que o novo floresça e cresça, para que ele possa aparecer. A gente precisa entender a lei de sociedade, para que nós, criaturas divinas, como tudo, nos desafiemos, nos ajudemos. Basicamente, os inimigos nos desafiam e os amigos nos ajudam. Eventualmente, algum inimigo pode te ajudar e algum amigo pode te desafiar. E tudo nos leva à lei do progresso, para a evolução constante e infinita,
para a nossa evolução na cocriação do universo, na criação de Deus. E a gente precisa entender a igualdade, a lei da igualdade. Se você observar só uma encarnação, você nunca vai achar isso justo. Mas se você começar a ver que você não vive a vida material uma vez só, você vai começar a perceber que ora você está numa situação, ora em outra, e que essa igualdade, né, faz parte da justiça de Deus, e que uma hora você vai estar numa posição, outra hora você vai estar em outra. E vamos aprender também, vamos ter que encarar a lei de liberdade, que é o nosso livre-arbítrio, que é onde joga a gente na posição de poder fazer qualquer coisa. Não devemos, mas podemos. O equilíbrio e o uso da liberdade que nós temos vem da aplicação dessas leis morais. E por fim nós temos a lei de amor, justiça e caridade. Por que, né, o amor, a justiça e a caridade? Porque temos que conviver da maneira pacífica, o melhor possível uns com os outros. Mas isso tudo é porque quando a gente trabalhar junto, nós seremos muito mais fortes e vamos conseguir produzir muito mais. E por quê? Por que ajudar na criação do universo? Só um tiquinho que a gente vai fazer. O universo é infinito. Não tem fim. Para qualquer lado que você for, ele não acaba nunca. Não vai terminar nunca. Sempre vai ter coisa nova. Por que a gente vai fazer? Para que isso? Para nos aproximar de Deus, para que a gente consiga cada vez chegar mais perto dele. Nunca vamos chegar, mas vamos chegar perto. E esse é o caminho da vida. É a gente aprender e estudar no mundo espiritual e provar aquilo que a gente aprendeu no mundo material. Então a gente nasce lá no mundo espiritual, aprende, estuda, encarna para provar o que a gente aprendeu. Para provar para quem? Para nós mesmos. E a gente desencarna, volta para o mundo espiritual, estuda, aprende e reencarna. E esse é o ciclo que vai acontecer até o momento em que a gente não vai mais precisar reencarnar. Quando você se sentir bem o suficiente para, no mundo espiritual, começar a ajudar de fato a trabalhar pela evolução do universo. Em algum ponto do universo, né? Porque a gente não vai conseguir nunca ajudar o universo inteiro, é sempre um pontinho, um tiquinho. A gente tem que ver ainda que existe um tipo de reencarnação que eventualmente pode acontecer, que a gente reencarna como missionário, como uma missão, né? Para servir de exemplo, para mostrar para as pessoas como que a gente deve agir. Isso foi o que várias pessoas fizeram, inclusive Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de missão. Ele veio aqui para amar e mostrar para todo mundo que amando é que a gente vai evoluir e conseguir efetivamente ajudar na evolução de algum ponto do universo. E assim, meus amigos, eu entendi pela primeira vez na minha vida que todo estudo, todo trabalho que eu tive na minha vida material inteira foi para eu aprender a lidar com essa matéria toda e desenvolver o meu espírito para que num futuro muito distante eu consiga servir muito melhor a Deus. Pensem nisso. Muito obrigado pela atenção e tenham um ótimo final de semana. Na Era do Espírito.